Oi, gente, tudo bem? Vou começar a ler com vocês agora. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Nós temos uma cadeira vazia. Nós temos um gato que saiu borrado na fotografia. Ele está passando de frente à cadeira. Nós temos uma máscara pendurada, tipo um objeto de decoração. Uma mala dessas antigas quadradas, um hipopótamo, que é um objeto decorativo também, parece até de louça, parece que quebra, né? Nós temos aquele objeto de pendurar casaco. Até tem um aqui que a minha filha pendura as bolsinhas dela. Não sei o nome disso aí. E tá pendurado o casaco preto e longo, sobre a casaca, né, que chama, do Brás Cubas. Então dele nós temos a mala e o casaco. E o gato dele também. E a única parte viva é o gato. E aí nós temos vários. Olha, vamos ver o nome dos. Nossa, tem vários capítulos. Meu Deus, olha tanto. Senhor, tô impressionada. Tantos capítulos, devem ser bem curtinhos. Começa no óbito. Realmente, isso aqui. Olha só. Eu vou ler um pouquinho antes para vocês. O romance que vem inaugurar os tempos modernos. Quem foi este Brás Cubas que viveu entre 1805 e 1869, cuja biografia póstuma e do próprio punho é o próprio morto que escreve, né? E a história dele toda começa a partir da morte dele. Vamos ver. Sepulta em ironia a maneira antiga de ler e escrever romances, satirizando as convenções românticas às quais o próprio Machado pagara tributo em obras anteriores como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Alguns eu já li, como Helena. Não lembro da Yaya Garcia, mas Helena eu li. Bonito mesmo, um romance. Aí ele muda o modo de escrever. Eu escrevo, né? E eu gosto de mudar no modo de escrever. Aliás, eu me lembro de umas mensagens que eu fiz alguns anos atrás para vocês, dizendo de uma maneira bem profética assim: Deus vai interferir no seu trabalho, vai mudar o seu jeito de trabalhar e não sei o que, mesmo que você não queira. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu dei essa mensagem para as pessoas, eu acho que isso se referia a mim também, porque meu modo de escrever mudou bastante. Aí começa aqui: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Isso é bem que lembre a gente de que dos três o corpo é o menos importante. Então, que a gente cuide dele, mas que a gente dê mais atenção ao meu espírito. Que a gente possa escutar algum chamado de socorro que essa alma e esse espírito estão tentando. E a gente está falando, cala a boca, não fala não. Ao leitor. Não, eu vou pular essa parte. Eu vou no óbito mesmo.
O óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias, pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Esperei às 2 horas da tarde, de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro. Possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo. Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. E foi assim que me encaminhei para Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo, tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com Cotrim, a filha, um lírio do vale. Tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, triste senhora, mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. E a imaginação dela como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferir em voo desde o Ilício às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos templos. A imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes, até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora. Amolador, desculpa. A porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante chegou a ser deliciosa. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo. Enfim, é isso.
Vou ler o segundo rapidinho. O emplasto. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer mais arrojadas cabriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Um tio meu vou ler um pouquinho antes aqui. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, essas 3 palavras, emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído do cartaz do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro lado, sede de nomeada, digamos, amor da glória. Um tio meu, cônego da prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquiu outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. Decido o leitor entre o militar e o cônego, eu volto ao emplasto. Parece que ele inventou um medicamento e ele dizia que esse medicamento era para filantropia, para ajudar as pessoas, mas no fundo não era só isso. Ele visava o lucro e ficar famoso com isso. Então ele sonhava em ver o nome dele, né, emplasto Brás Cubas. E aí ele fala que o amor da glória é uma das grandes perdições da humanidade, né? Querer fama. E olha só, tinha muita gente chorando ali. Chorando não, tinha uma senhora bem que ele fala. Ele nem fala o nome dela, né? Ele fala das 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com Cotrim, a segunda senhora e a terceira, que era a que mais chorava. Só não saía rolando pelo chão, mas estava bastante impressionada com a morte dele. É isso. Engraçado quando a gente fala sobre morte, a gente parece que valoriza mais a vida, né? É muito estranho isso, mas é verdade. Tchau, Deus abençoe vocês.